Boa noite! Estou ao vivo! Sejam todos muito bem-vindos aí a mais uma live, mais uma quarta-feira, para a gente poder conversar sobre cães, para a gente poder entender melhor sobre cães, entender o nosso papel nessa vida dos cães, o que que a gente faz, como que a gente faz, quando que a gente faz, para poder, sem dúvida, melhorar a qualidade de vida dos cães na nossa sociedade. Afinal de contas, fomos nós que trouxemos os cães para viver com a gente. A partir desse momento, nós temos essa responsabilidade de garantir que a qualidade de vida desses cães seja maravilhosa. Qualquer deslize, qualquer dificuldade que contenha é uma responsabilidade que a gente precisa assumir. Afinal de contas, não tem como ele tomar as decisões por conta dele. E se ele fizer isso, provavelmente vai fazer coisas que você não quer que ele faça. Então somos nós que precisamos oferecer, atender as necessidades da forma que seja mais realista para o seu dia a dia, que tenha a ver com aquilo que você acredita, que faça parte da sua rotina, e aí para cada pessoa é diferente. Não importa a forma como você faz, desde que você atenda de forma justa as necessidades específicas daquele cão que vive com você. Não importa o que a outra pessoa disse, o que eu estou dizendo para você fazer, o mais importante é que você tenha claro na sua mente que aquilo que você está oferecendo é o melhor. E qual é a única forma da gente saber o que é melhor? É a gente ir atrás de informações. Não de uma só, não de uma fonte só. Porque senão a gente pode cair naquela situação de acreditar que estamos oferecendo o melhor, sendo que poderíamos estar fazendo melhor para o nosso cão. Não adianta a gente repetir coisas que já fizemos com outros cães que já tivemos, ou outras interações que tivemos com cães, se para aquele cão não fizer sentido, ou se ele não conhecer aquele tipo de coisa. Então a gente precisa sim olhar individualmente para cada cão, para a gente poder oferecer qualidade de vida para eles. E se a gente não conhecer sobre cães, se a gente não souber como fazer, não tem para onde a gente ir. A gente vai acabar repetindo as mesmas situações que acabam gerando algum tipo de desconforto para o cão, sem que ele consiga lidar com esse desconforto. Eu sempre digo que os desconfortos, os desafios, eles são muito importantes para a vida do cão, para gerar confiança, para que o cão tenha autossuficiência, para que o cão tenha independência. Só que esses desafios, essas dificuldades, esses desconfortos, têm que ser apresentados por nós, para que o cão consiga superar isso, para que ele aprenda como lidar com isso, para que ele tenha uma bagagem, para que ele possua ferramentas para lidar com qualquer outro de desconforto, outro tipo de desconforto, de dificuldade. Esse é o grande objetivo. Falei bastante, foi bonito esse começo aqui, parecia mais um final. Boa noite a todos. Enquanto a gente vai começando aqui, eu vou falar algumas situações que têm a ver com o tema da live de hoje. Essas lives que eu busco trazer temas que tenham a ver com a realidade que eu vivencio, com as coisas que eu vejo, com as coisas que eu ouço, com os casos que eu atendo, para que a gente possa sempre ter aquilo que realmente faz parte do dia a dia atualmente. Por mais que sejam coisas ruins, e muitas vezes são coisas boas que a gente precisa observar e ver se realmente é o melhor, se a gente pode melhorar aquilo, se aquilo já é o máximo que a gente pode fazer. Então eu sempre gosto de trazer esses temas de forma variada, aleatória mesmo, mais baseado naquilo que eu observo, para que a gente possa ter sempre uma gama muito grande do que a gente faz com os cães. Senão a gente acaba caindo sempre nas mesmas coisas. A gente sempre vai falar de xixi e cocô, a gente sempre vai falar de cão que puxa a guia. Esses são os temas mais recorrentes. Cão que come cocô, a gente vai ficar sempre focado nessas coisas, sendo que o universo do cão é muito maior do que isso. Tem que ser muito melhor do que isso. E se a gente reduz o cão a um simples passeio, a uma simples alimentação, a uma simples agressividade, a gente não olha para o todo daquele cão, para aquele indivíduo, para aquilo que ele pode oferecer, que ele consegue fazer. Então é para isso que eu estou aqui, para a gente poder observar cada vez melhor os cães e fazer aquilo que a gente consegue fazer com os cães. Não adianta a gente propor coisas que para nós também é quase impossível de se fazer. Então a gente faz dentro daquilo que é possível para nós o melhor que a gente pode oferecer. Começando aqui o aquecimento da live, o tema de hoje é: esse cão gosta de mim. E aqui pode ser uma afirmação, pode ser uma pergunta, por isso que eu não finalizei com nenhum ponto ali, para que você mesmo tire as suas conclusões. Se é uma pergunta, se é uma afirmação, se é uma exclamação, como é que você entende esse cão gosta de mim? Só que aí eu vou colocar algumas situações que eu vivenciei também e outras que são legais para eu ilustrar o que a gente vai falar aqui hoje. Eu, Beto, antigamente, não sei nem quantos anos, mas há muitos anos atrás, tinha uma cachorrinha que era de uma prima minha, que chamava Cindy. Era uma daquelas cachorrinhas que a gente conhecia como o cachorrinho da COFAP ou o Salsichinha, que é o famoso Dachshund. E aí ela
me amava. Eu vou colocar desse jeito aqui, porque sempre que eu, Beto, chegava para visitar a Cindy, a primeira coisa que ela fazia era vir correndo, aí ela parava e fazia um belo de um xixi no chão ali, ó, toda emocionada de me ver, toda feliz de me ver, não conseguindo controlar as emoções. Esse era o jeito que o Beto observava essa situação. E o Beto amava isso. O Beto amava observar aquela cachorrinha e perceber que daquela cachorrinha vinha algo muito gostoso, que ela gostava de mim, que ela queria me ver, que ela ficava emocionada. Esse era o Beto de antigamente, que via essa situação como uma coisa muito boa para o cão. E é muito comum, a maioria das pessoas, a maioria das famílias, isso sem dúvida nenhuma, elas têm um cãozinho em casa para que o cão goste dela, para que ela possa se sentir amada, para que ela tenha essa devolução de amor do cão, para que ela possa também ter alguém que respeita ela, que vê na pessoa uma figura de obediência ou de proteção ou de liderança, como muitas pessoas ainda gostam de enxergar isso. É muito comum, e eu sempre vou falar comum porque não deve ser tido como normal, as pessoas quererem ter um cão em casa para ter todo esse afeto, para ter toda essa devolução, para ter toda essa troca de amor e carinho, por uma carência emocional, uma carência social. Por tudo isso, as pessoas acabam tendo um cãozinho. É muito comum na nossa sociedade que isso aconteça. E com o Beto de antigamente também não era diferente, não. Eu queria ter contato com cães para que os cães me amassem, para que eu visse naqueles cães, para que eu entendesse pela cabeça do cão que ele gostava de mim, que eu era uma pessoa que valia a pena. Então é muito comum que isso aconteça, e o Beto também antigamente também imaginava dessa forma, e a Cindy era um grande reflexo dessa situação que até hoje eu lembro com muito carinho, de acreditar que ela gostava muito de mim, porque ela me via e fazia um xixi no chão. Eu vou falar outra coisa antes de começar. Aproveitando o tema que é esse cão gosta de mim, eu sou muito fã do Silvio Santos, só para deixar bem claro para as pessoas aqui, besteira. Mas eu lembro que o Silvio Santos, uma frase que ele falou, acho que mais de uma vez até, que me marcou muito na época, que ele falava assim: o cão gosta de quem dá comida para ele. É uma frase super simples, mas que leva a gente a refletir sobre muitas coisas. Será que o simples ato de ter um cão em casa, o que a gente tem para oferecer de melhor para eles é alimentá-lo? É dar alguma coisa para comer para o cão? O Silvio Santos falava isso, e acho que é importante para a gente entender até que ponto está relacionado ao que a gente quer ou ao que o cão quer. Bom, eu ia começar a live hoje numa boa, assim, mas eu não posso deixar de registrar o meu pesar aqui aos acontecimentos em Blumenau. Infelizmente, a gente ainda tem esse tipo de situação acontecendo. Eu quero deixar aqui a minha paz, o meu carinho, o meu amor, a minha compreensão para todas as pessoas que estão sofrendo com isso e sofrem com isso diariamente. Então, meu pesar para todos. Vamos começar então com a live de hoje. A live é: esse cão gosta de mim? Eu vou deixar aqui uma pergunta. A Sonia colocou aqui, ó: concordo com o Silvio. Eu vou colocar aqui a pergunta de hoje para que você também possa dar a sua opinião sobre isso, que é: como o cão pode demonstrar que te ama? E aí você pode pôr o que você quiser, do jeito que você achar que um cão poderia demonstrar amor, ou que atualmente acontece. Se fosse o Beto de antigamente, eu ia colocar assim, ó: o cão que faz xixi quando eu chego. Sem dúvida nenhuma, eu ia colocar o cão que faz xixi quando eu chego. Vamos ver a opinião de vocês. Enquanto isso, eu vou dando prosseguimento da live com alguns assuntos que tem a ver com o tema de hoje: esse cão gosta de mim. Os cães gostam dos humanos? A primeira coisa que a gente precisa deixar claro aqui é que o cão é todos os seres, eles gostam de viver em sociedade. Eles precisam se encaixar em uma comunidade, em um meio, para que eles possam obter recursos. E não só recursos que sejam alimentares, recursos sociais também. É importante para todos os seres que isso aconteça. Então o cão, automaticamente, ele vai procurar se encaixar na sociedade onde ele está, na comunidade, na família que ele está. É muito comum a gente ver cães que acabam se relacionando muito bem com um monte de gatos, ou que se dão muito bem com outros tipos de animais, aves, cavalos, todo tipo de animal que você possa imaginar. Os cães vão se dar bem, e é possível que isso aconteça, justamente por causa dessa condição de participar de uma comunidade. Os cães já entendem que quando a gente trabalha em grupo, quando a gente se une, a gente é mais forte, as chances de sobrevivência são muito maiores. Então, automaticamente, quando a gente traz um cão para casa, ele vai tentar
fazer parte dessa comunidade que existe ali. E ele vai procurar pessoas que estão ali que possam trazer benefícios para ele, qualquer tipo de benefício. Não necessariamente um benefício de carinho, um benefício de alimento, de brincadeira. Às vezes só o fato de trazer segurança para o cão. Isso já é um grande fato para o cão se aproximar, para o cão querer ficar por ali. Então, automaticamente, os cães vão gostar dos humanos. Isso é fato. Quando a gente trouxe, e foi por isso que a gente trouxe os cães para viver com a gente. Não só para que ele pudesse fazer trabalhos ou realizar atividades para a gente, melhorar nosso dia a dia, mas para que eles pudessem gostar da gente, viver com a gente. Isso deu tão certo que até hoje a gente continua fazendo e cada vez mais e mais. Então a grande realidade é que os cães gostam sim dos humanos, principalmente daqueles humanos que vivem com ele, que fazem parte dessa comunidade dele. A gente acaba esquecendo de apresentar outros humanos, outras pessoas para os cães de forma geral, prazerosa, ampliando esse círculo que o cão vive, para que ele possa ter um relacionamento bom com qualquer tipo de pessoa, em qualquer lugar, saiba como se relacionar. Automaticamente o cão vai querer isso. Ele vai buscar essas relações harmoniosas, para que ele possa viver bem, para que ele possa viver tranquilo, sem estresse, para que ele possa ter qualidade de vida. Então ele vai gostar sim dos humanos. É só uma questão da gente saber como oferecer essas coisas para ele, para ter qualidade de vida. Então a nossa responsabilidade é essa, é buscar sempre o melhor para o nosso cão. Mesmo que a gente ofereça o básico, mesmo que a gente traga o cão para casa só para dar um lugar para ele dormir, um lugar, uma coisa para ele comer, um carinho para ser dado, às vezes nem isso as pessoas dão, o cão já vai gostar da pessoa, já vai gostar daquele lugar. Porque é essa a realidade que ele conhece, essa é a realidade que você apresentou. E essa é a grande armadilha que as pessoas acabam caindo com os cães. Elas acreditam que o mínimo que elas oferecem já é o máximo para o cão, porque o cão está bem, o cão participa, o cão gosta de ficar perto dela. Mas é a única realidade que o cão conhece. Será que não poderia ser melhor? Com certeza poderia ser melhor. Sempre dá para melhorar e esse é o nosso objetivo com os cães. Então acho que ao invés de a gente colocar aqui se os cães gostam dos humanos, os humanos gostam dos cães? Será que essa troca é verdadeira? Será que a gente faz realmente para mostrar que a gente gosta dos cães? O meu lema sempre é: nós temos que ser as pessoas melhores amigas dos cães. E nunca ao contrário. A nossa responsabilidade é essa. Vamos seguindo, enquanto isso podem dar a opinião de vocês com a pergunta de hoje: como o cão pode demonstrar que te ama? Dê a sua opinião aí. Quando o rabo do cão está abanando, ele está feliz? Como a gente está falando aqui de o cão gostar, de alguém gostar da pessoa, é muito comum que automaticamente a pessoa veja o rabinho do cão abanando e fala: ó, ficou feliz de me ver, ele está muito feliz de me ver. Primeira coisa que a gente precisa entender, eu não vou entrar em detalhes aqui da gama de comunicações que o cão faz com o rabo, porque depende muito de cada cão, de como ele conhece essa movimentação do rabo, qual é a rotina dele, qual é o repertório que ele possui. Mas a questão é que a gente não pode simplesmente, em nenhuma situação, avaliar o que o cão está sentindo ou o que ele quer expressar para você, olhando apenas um ponto. Ou sempre relacionando a mesma, por exemplo, o rabo abanando, em todo o contexto vai ser igual. Não. Depende muito de cada cão, depende muito do contexto, que está sendo oferecido. Muitas vezes, só para deixar aqui algumas situações, muitas vezes o cão abana o rabo quando ele quer que cães se afastem dele. O fato do cão abanar o rabo, principalmente quando são rabos maiores, mas até os mais pequenininhos também, isso faz com que o cheiro desse cão seja espalhado pelo ambiente para que os outros cães possam ter acesso a esse cheiro sem precisar chegar perto. Então é muito comum um cão que está muito desconfortável, que está ali sem saber o que acontece, receoso, não querendo se aproximar ou que outros cães se aproximem ou até pessoas, ele pode abanar esse rabo para poder garantir que essas pessoas ou esses animais não se aproximem dele, não precisem se aproximar dele. Então é importante a gente sempre entender o contexto e principalmente conhecer aquele cão. Se a gente conhece o nosso cão, a gente não vai ligar se o rabo dele está abanando, a gente não vai ligar se o nariz dele está... Nariz não, se o focinho dele, se ele está lambendo o focinho, se ele está bocejando. A gente não vai olhar simplesmente esse ponto. A gente vai entender todo o contexto que envolve. Como é que o nosso cão está percebendo aquela situação? Qual é a comunicação que eu tenho com esse cão para poder ajudar ele?
para poder perceber se ele quer continuar fazendo aquilo mesmo, se na verdade ele está querendo se afastar, se ele só quer ficar parado ali na dele, numa boa. Então é importante a gente sempre entender tudo o que acontece com o cão, todas as comunicações que estão envolvidas e não focar em apenas uma expressão e definir isso como a comunicação geral do cão. Então, às vezes, a forma como um cão olha, uma direção que o cão olha, às vezes não quer dizer que o cão quer ir em determinada direção. A forma como o cão te olha, a forma como o cão senta, a forma como o cão se posiciona, tudo isso a gente precisa conhecer o cão. Para isso, a gente precisa apresentar os estímulos para os cães, na maioria das vezes, de preferência, fazendo com que sejam experiências positivas, para que a gente possa entender qual é o comportamento do cão diante de uma experiência positiva. E conforme você vai apresentando desconfortos, desafios, você começa a entender qual é a postura do cão, o que ele faz quando ele está diante de uma dificuldade. O que ele quer se comunicar, qual é a comunicação que ele quer passar para você. Então nunca coloque como 100% certo o fato do cão estar abanando o rabo, ele querer se aproximar. Ou ele estar feliz de te ver. Vamos parar com essa condição. A gente precisa entender o nosso cão, apresentar comunicações, apresentar comportamentos para que a gente comece a ler o nosso cão, para que ele possa se comunicar de uma maneira mais eficiente. Não vamos mais entender então agora que rabo balançando quer dizer que o cão está feliz. Pode ser inclusive que ele não queira que você se aproxime. Inclusive? Acho que é inclusive. Não sei se vocês sabiam disso, mas se não sabiam, agora estamos sabendo, para que a gente possa cada vez mais oferecer qualidade de vida para o cão e respeitar, principalmente, e não focar apenas em um detalhezinho do cão. Vou até aproveitar agora e falar de uma outra situação, não sei se ficou claro, mas quando o cão se aproxima. É muito comum a pessoa acreditar que o cão se aproximou dela porque o cão quer contato, porque o cão gostou da pessoa. E muitas vezes, a forma como você se apresentou para o cão, por exemplo, você abaixou no chão, o cão foi estimulado a se aproximar de você por uma simples movimentação. De repente ele já conhecia essa movimentação de outras pessoas, até das pessoas que conviviam com ele, mas ele não queria se aproximar de você. Só que quando você fez isso, automaticamente o estímulo chamou ele. E ele não pensou, ele só foi. E quando ele se deu por ele estava perto de você, você estava querendo tocar nele, e isso pode gerar uma agressividade. O cão pode reagir de uma forma diferente por um simples estímulo. De você ter aproximado do cão, quando a gente oferece a mão para o cão cheirar, o cão pode se aproximar mesmo sem querer. Se ele não está querendo, ele pode se aproximar porque o estímulo fez com que ele viesse. E aí quando ele chega, ele percebe que ele está numa situação que ele não queria estar. Então é importante a gente conhecer os cães e respeitar esses limites. Enquanto isso, podem dar a opinião de vocês de como o cão pode demonstrar que te ama. Coloquem qualquer opinião de vocês, a forma como você quiser imaginar, para a gente poder conversar sobre isso. Qual é a melhor forma do cão te cumprimentar? Acabei falando um pouquinho aqui, né? Mas eu vou colocar 3 situações. O cão pulando em você, o cão fazendo xixi ou o cão sentando. Aí eu vou falar de cada uma delas aqui. A primeira, que é a pulando, é sempre bom a gente levantar essa questão porque as pessoas acabam relacionando o cão pular na pessoa como algum sinônimo de felicidade. Só que vamos entender que normalmente, naturalmente para o cão, ele não precisa pular. Pular para cumprimentar. Ele não pula para cumprimentar outros cães na vida normal dele. Esse é um hábito que o cão acaba aprendendo pelo fato das pessoas serem maiores. E ele precisar, de repente, ter acesso ao recurso que a pessoa tem, que na maioria das vezes é um alimento, nesses primeiros contatos, ele fica buscando formas de chegar até esse alimento. E aí ele vai percebendo que quanto mais ele está alto, ou seja, se apoiando na sua perna, pulando, ele percebe que esse estímulo chega até ele. Então ele começa a reproduzir esse comportamento, mesmo que isso possa fazer mal para a estrutura física dele. Por quê? Porque foi a forma que ele aprendeu a se relacionar com as pessoas. Então a gente precisa entender que, primeiro de tudo, o cão pular para te recepcionar, para recepcionar alguém, já pode fazer mal para ele, porque demonstra que ele está num estado ansioso, querendo aquele contato a qualquer custo, e fazendo uma movimentação que pode prejudicar a estrutura física dele. Então é a nossa responsabilidade impedir que isso aconteça. Então esse não seria o jeito mais certo ou que mostraria que o cão gosta de você por ele pular. É o jeito que ele conhece. E se isso está fazendo mal para ele, talvez você nem saiba que está fazendo mal para ele. Só que a nossa obrigação é garantir que isso não aconteça. Então quando o cão pula, não é a melhor forma de cumprimentar por esses 2 critérios. Eu vou até acrescentar mais um. Primeiro,
porque o cão está em um estado de ansiedade, querendo aquele contato ou aquela interação. Segundo, que pode fazer mal para a estrutura física do cão. Ele pode cair de lado, ele pode cair estranho, pode se apoiar nas duas patas, estar acima do peso e se machucar. E terceiro, ele pode pular em pessoas ou outros animais que não estão preparados ou não estão querendo esse tipo de contato. Pode desequilibrar alguém, pode machucar alguém, pode criar um atrito e fazer com que essa experiência que seria tão boa para o cão seja uma experiência negativa. Então olha como é importante a gente não considerar uma coisa boa o cão pular na gente quando a gente vai cumprimentar o cão ou quando ele vai cumprimentar a gente. E aí o segundo que eu coloquei aqui foi o fazendo xixi. Por que eu coloquei o fazendo xixi? Porque eu logo no começo comentei aqui sobre a Cindy, que era a cachorrinha que fazia xixi quando eu chegava. E eu achava maravilhoso, o Beto achava lindo, uma delícia, a cachorrinha fazendo xixi por minha causa. O que a gente precisa considerar nessa situação quando o cão faz um xixi, quando encontra uma pessoa, quando vai encontrar uma pessoa, ou até mesmo qualquer outro animal, qualquer outro contato? Esse cão está completamente descontrolado. Este é o grande aspecto que a gente precisa tirar dessa situação, e só disso a gente já percebe que essa não é a melhor forma do cão cumprimentar alguém ou se aproximar de alguém. Ele está num nível de ansiedade e sem saber o que fazer, que o próprio controle dele está perdido. Ele fica completamente descontrolado. Imagina uma pessoa. Em qual situação poderia acontecer de uma pessoa fazer um xixi? De repente, quando ela toma um susto. A pessoa toma um susto, ela perdeu completamente o controle. Então imagina o que está acontecendo com aquele cão, o tamanho do descontrole diante de uma situação que deveria ser prazerosa para ele, porém ele não sabe lidar de outra forma, porque sempre foi muito agitado, a ansiedade dele sempre estava a 1000, porque isso nós causamos. Nós mostramos para o cão que precisava ser desse jeito, agitado, descontrolado, sempre acontecendo muita coisa, com um nível de ansiedade muito alto, energia muito alta. Então olha como também essa situação precisa ser vista como ruim. Eu falei do xixi, mas pode ser também o cão que fica ganindo ou latindo quando chega uma pessoa. Se vocês nunca viram isso também, chega a ser triste. O cão chega, ele começa a ganir, a voz dele quase não sai, ele fica latindo. Olha o descontrole que está esse cão, que ele fica disparando comportamentos aleatórios, não consegue se controlar. Olha como é ruim, pessoal. Então eu falei de duas coisas aqui, ó. O cão que pula é muito ruim por vários fatores, e o cão que faz um xixi ou tem algum descontrole aí emocional é muito ruim. Isso é uma responsabilidade nossa, garantir que o cão saiba cumprimentar, tenha controle para isso, fique calmo. Essa é a grande questão quando a gente cumprimenta o cão, e como a gente está falando aqui de o cão gostar de mim, a gente não pode ver isso pelo nosso lado. É muito comum que se o cão vem pular em você, você fala, ei, o cão gosta de mim. Se o cão faz um xixi ou fica descontrolado, você fala, nossa, ele está muito emocionado de me ver. A gente precisa respeitar os cães e entender o quanto isso está fazendo mal para eles. Aí eu vou dar a última aqui, que é sentando. Eu coloquei o sentando, mas pode ser de qualquer outra forma. O mais importante aqui nesse modo de cumprimentar é a gente entender que o cão está calmo. A partir desse momento é nota 100, de 0 a 100, nota 100. Só que o que é importante a gente entender? Quando a gente apresenta um comportamento para um cão, para ele apresentar para nós diante de uma situação, por exemplo, quando eu vou cumprimentar, quando eu vou chegar ou quando outra pessoa vai chegar, a gente apresenta um comportamento para o cão e mostra para ele que aquele é o comportamento que vai fazer com que a situação aconteça. Por exemplo, ele sentou, é a hora que eu vou me abaixar, é a hora que eu vou dar carinho, é a hora que eu vou dar atenção, aí pode ser qualquer tipo de atenção que você queira dar para o seu cão. Só que quando, só por isso já é legal, só que quando o cão apresenta esse comportamento na sua presença, sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que ele quer essa interação. É isso que quer dizer. Quer dizer que ele te ama. Quando ele consegue naquele momento sentar, esperar para que você chegue até ele e dê aquilo que ele quer naquele momento, ele está te falando o quanto ele quer aquilo. Porque ele está apresentando um comportamento que vai contra todo e qualquer instinto dele. O instinto principal dele é, eu preciso ir até a pessoa. Só que ele consegue se controlar porque ele sabe que a melhor forma de ele conseguir isso, de ele ter acesso a isso que ele tanto quer, é ele sentando. Porque foi um comportamento que você ensinou para ele, que você apresentou que valia a pena para o cão. Eu coloquei sentando, mas pode ser simplesmente o cão parado, esperando você chegar nele. O cão simplesmente ali, ó, deitado, relaxado, tranquilo, sabendo que você vai até ele.
que essa interação vai acontecer por causa daquele comportamento calmo. E olha como a gente conseguiu exatamente o que a gente queria nas outras situações, que seria, vamos dizer, inflar o nosso ego, que é o cão gostar de você, fazendo muito bem para o cão, fazendo com que o cão ficasse calmo, tranquilo, tomasse decisões e conseguisse ainda suprimir um instinto que estava pedindo para ele ir até você. Olha como o controle emocional desse cão está maravilhoso. Olha como o cão tem uma bagagem, um repertório de comportamentos para poder controlar os instintos, para ter segurança, independência. Então, sem dúvida nenhuma, essa condição é a melhor para o cão te cumprimentar ou cumprimentar qualquer pessoa ou qualquer animal. Elizabeth colocou aqui, ó. Sempre achei que faziam xixi quando tinham medo de você. Olha como a situação ela é bem parecida. Quando o cão tá com medo, que foi o que eu falei das pessoas, né? Dispara gatilhos que ele não consegue se controlar. Ele fica descontrolado. E automaticamente acontece a mesma coisa quando ele recebe uma pessoa e não tem controle de nada. Ele não sabe lidar com as emoções que estão ali. O descontrole de fazer um xixi, quando o cão é saudável e não tem nenhum problema, óbvio, vai só demonstrar que ele tá descontrolado. Seja por uma ansiedade muito grande, seja por um medo muito grande que também pode acontecer. Então, é verdade. Vamos para a pergunta de hoje. Como o cão pode demonstrar que te ama? Vocês dão as opiniões de vocês e eu pego e também dou as minhas opiniões. Maravilha, hoje tem bastante resposta, mas eu acho que não vai dar para responder todas. Inclusive, eu vou dar minhas opiniões aqui também, que são importantes. Colocou aqui, ó, fica no meu lado o tempo todo. Eu até tinha uma que colocar, eu vou até aproveitar esse momento para poder colocar uma das que eu ia colocar aqui como resposta. Então vamos imaginar o cão ficar no seu lado o tempo todo. Uma coisa é o cão ficar ao seu lado, é o cão gostar de estar ali, a se aproximar de você para ter esse contato, para fazer qualquer coisa que seja. Agora o que me preocupa aqui é o tempo todo. Isso não pode ser considerado como o cão te amar. Isso vai demonstrar duas coisas. Ou que o cão tem uma dependência muito grande de você, ou que o cão não quer perder a posse do recurso que seria a sua presença, a sua companhia. Ele não quer perder aquilo, porque ele não conhece, ele não tem acesso a outros recursos. A vida dele está pobre em recursos, em atividades, em necessidades atendidas. É dessa forma que a gente precisa entender isso. É óbvio que o cão se aproximar de você, participar de uma interação, mostra que o relacionamento de vocês é muito bom, e o cão gosta de fazer isso. Isso quer dizer o quê? Que ele te ama. Na minha ótica o cão te ama. Se ele se aproxima de você para uma atividade e tal, se ele fica com você ali, ótimo. Agora, a partir do momento que o cão não sai do seu lado, você não consegue, por exemplo, ir no banheiro, menos ainda sair de casa, que vai provavelmente levar à famosa ansiedade de separação do cão, que é quando o cão fica completamente descontrolado quando está sozinho. É esse ponto que a gente precisa pensar, porque aí a gente passou daquele limite, ou daquele limite de o que é bom para o cão e o que é bom para a gente. Quando o cão fica do seu lado o tempo todo, é muito comum, por isso que isso ainda acontece com os cães de hoje, a pessoa se sentir muito bem, a pessoa se sentir amada, se sentir querida, se sentir desejada, uma pessoa imprescindível, insubstituível. Isso faz muito bem para o ego nosso. Não, nem sei se faz muito bem, também faz muito mal. Mas imagina para o cão, essa dependência que o cão tá da pessoa, de não conseguir tomar decisões, de não saber fazer nada sozinho, não ter momentos de descanso, como é que... Não é concentração. Quando o cão está vivenciando situações, ele precisa de um tempo de descanso para que ele possa processar. É isso, o cão está processando as coisas que ele viveu, os estímulos que ele recebeu. Se o cão fica o tempo todo recebendo estímulos, pensando, preocupado, ele não vai descansar, ele não vai absorver nada e ele vai ficar estressado, porque o nível de estresse vai estar sempre lá em cima, ele não tem descanso. Então só o fato do cão ficar o tempo todo do lado da pessoa já mostra que esse cão está com o nível de estresse muito alto. A qualquer momento ele vai explodir por qualquer situação, e é nessa hora que acabam acontecendo os famosos crises de ciúme, que a gente considera, categoriza desse jeito, né? O cão tem ciúme. O cão não está conseguindo lidar com mais nada. Ele fica do lado da pessoa, não consegue ficar sem aquele recurso, e aí ele já está com um nível de estresse tão alto que quando ele percebe que algo pode acontecer ali, ele vai ter uma atitude agressiva para poder impedir que as coisas aconteçam, que aquele recurso saia. E a gente acaba considerando como ciúme isso. Então o que eu considero dessa situação é que o tempo todo o cão ficar do lado
Não está saudável essa relação. De forma nenhuma. A gente não pode permitir que isso aconteça, que isso continue. Mesmo que você tenha o dia todo para ficar com seu cão, que você fique 24 horas com seu cão, ele precisa ter os momentos dele. Ele precisa aprender a ter independência, a ficar sozinho interagindo com brinquedos, na maioria das vezes brinquedos educativos, recheados, para fazer enriquecimento ambiental, para o cão gerar independência, autoconfiança, segurança dentro de casa. Então é isso que a gente precisa considerar. Eu vou colocar aqui, daqui a pouco eu falo, mas eu vou falar da Rosa aqui, que ela colocou uma situação, eu vou falar já. Eu falei que ia falar eu ia juntar a minha resposta aqui, mas é mais ou menos isso. Eu tinha colocado aqui quando o cão deita em você. Então vamos imaginar agora, aproveitando até o que eu falei aqui do cão ficar ao lado o tempo todo, isso acontece com pessoas e com outros cães também. É muito comum a gente ver os cães dormirem durante o dia e eles se apoiarem nas pessoas ou nos outros cães. E a gente acaba vendo isso como uma coisa muito boa, muito saudável, que gostoso, o cão vem dormir no meu colo, o cão dorme apoiado no outro cão. Isso mostra um medo de perder aquele recurso. Um cão que não tem controle, que não tem segurança, não tem independência. Por quê? Quando que isso começa a acontecer? Só pra gente esclarecer. Quando o cão dorme, aí ele dormiu na sua presença. Aí quando ele acordou, você não estava próximo. Isso já gerou um medo nesse cão. Já gerou uma preocupação com a segurança dele. A partir desse momento, ele vai começar a querer dormir em contato com você. Para que caso você saia, ele acorde. E, ou seja, ele não vai perder esse recurso. Isso acontece também com outros cães. Ele fica apoiado naquele cão, quando aquele cão se mexe, ele acorda. Então não há o risco dele ficar sozinho, de ele perder aquele recurso. Olha como isso não é saudável para o cão. Como isso faz mal para o cão. Então é dessa forma que a gente tem que começar a olhar essas situações do cão. O cão tem que ser cada vez mais independente. Isso não quer dizer que ele não vai querer ficar com você, que ele não vai te amar. Muito pelo contrário, ele vai querer participar de tudo que você propõe para ele. Ele vai ver em você uma figura de segurança, de confiança, de amizade, de companheirismo, de família. É isso que a gente precisa entender, mas está muito longe de ser algo que o cão precisa estar o tempo todo junto com você. O tempo todo encostado em você, sempre te seguindo. Vamos esquecer isso. Isso faz mal para a saúde do cão. Para a nossa pode fazer bem, mas para o cão faz muito mal. Era isso que eu queria falar. Eu acho que hoje eu vou estourar minha live. Eu vou começar a fazer live mais longa, mas porque tem muita coisa para falar. Deixa eu aproveitar e levantar uma situação falando aqui de esse cão gosta de mim. É uma questão que eu acho muito importante. Antes de eu falar da Rosa aqui, ó, descobri que a minha Ângel nos ama. Hoje entendi o comportamento dela. Ah, que bom. Achei que era uma pergunta, mas é uma afirmação aqui da Rosa. Que bom. Sempre é importante a gente entender melhor o nosso cão, saber o que ele está querendo comunicar pra gente através dos comportamentos. E eu sempre falo que quando a gente começa a entender o cão, a se comunicar, tudo fica melhor, para nós e para o cão também. Parabéns, Rosa. Eu falo Rosa porque tá VC rosa, então fica rosa. Vamos continuando aqui. Quando a gente fala de o cão ter que me amar, ou eu amar o cão, esse cão gostar de mim, a gente acaba caindo numa armadilha muito perigosa que ainda existe na nossa sociedade, provavelmente vai existir por muito tempo até que a gente entenda essa questão e consiga passar ela para todas as outras pessoas, que é uma relação quando você traz o cão para sua casa. Independente de você trazer um cão porque você adotou um cão, em qualquer formato, em qualquer contexto que seja, ou você comprou esse cão, independente de como foi essa compra que você fez, a gente precisa entender que a partir desse momento, você precisa adotar esse cão, independente de como foi feito o ato. E o que eu quero dizer com esse adotar? É você realmente assumir essa responsabilidade. É você realmente trazer esse cão para que você ofereça o que tem de melhor para ele. Não para que ele te ofereça alguma coisa em troca. Não tem que ser essa a visão. Automaticamente, quando você começa a oferecer coisas para o cão, entender o cão, atender necessidades do cão, isso vai fazer muito bem para você. O cão vai querer participar, o cão vai querer estar presente, vai estar disposto, vai ver em você essa figura de confiança. Só isso já garante com que o cão tenha qualidade de vida e mostre que te ama. Lembra que eu falei lá no começo como é que o cão mostra que te ama? E só por essa participação que o cão tem quando você propõe as coisas, já mostra que o cão te ama. Só que quando a gente traz um cão para casa, independente da situação, e a gente fica esperando que o cão ame a gente, independente de qualquer coisa, tem aquele rótulo perigosíssimo da nossa sociedade, que é o cão sempre será o amigo mais fiel, o amor mais verdadeiro.
a gente acaba caindo numa armadilha de acreditar que o cão tem que nos amar. Que o cão vem pra gente, pra viver com a gente, pra nos amar. E isso não pode ser verdade. Tem que ser sempre o contrário. Nós precisamos amar os cães. Automaticamente ele vai nos amar também. Mas esse não pode ser o critério. O critério tem que ser independente de como é esse cão, o que ele consegue fazer, qual é a forma que ele demonstra amor. Eu vou oferecer tudo o que ele precisa. Eu vou garantir que ele tenha qualidade de vida. Eu vou adotar esse cão. Eu vou fazer com que ele consiga se desenvolver, que ele saiba lidar com dificuldades, com frustrações, com desafios, que ele tenha repertórios sociais para poder se comunicar com outras pessoas, outros cães, saber viver em sociedade bem, para que ele fique bem. Esse é o nosso papel. Então é importante eu levantar essa questão aqui quando a gente fala de esse cão gosta de mim. A gente acaba caindo nessa questão de acreditar de quando eu tenho um cão em casa, ele precisa me amar independente do que aconteça, porque eu dei um lar para ele. Fiquem com essa questão aí. Vamos continuando. O cão precisa ficar feliz quando ele te vê? Aí eu acho que eu vou englobar, eu já falei bastante aqui sobre isso até, mas acho que só pra gente deixar bem claro o que acontece, a partir do momento que quando você traz um cão para casa, você começa a garantir que esse lugar onde esse cão vive é um lugar que ele conhece, ou seja, ele tem acesso a todos os lugares, você apresentou esses lugares para ele, na maioria das vezes você relacionando cada ambiente a uma situação para que ele possa ficar confortável. Então você ensina uma coisa para o cão, por exemplo, você ensinou o cão a sentar na hora de comer. Aí você vai começar a fazer isso dentro de um quarto, dentro de um banheiro, numa lavanderia, numa área de serviço, numa sacada, em cima da cama, embaixo do sofá, sei lá. São diversas situações mais simples que eu coloquei aqui, porque a gente precisa apresentar essa casa para o cão e garantir que todos os ambientes tragam um bom relacionamento para o cão, uma memória muito boa, um histórico muito bom. Esse é o primeiro ponto, para garantir que em qualquer lugar da casa, não importa os barulhos que aconteçam, não importa os cheiros que tenham, o cão vai ficar muito bem, vai ficar tranquilo, calmo e conseguir relaxar, para que o cão possa ter uma noite boa de descanso, para que o cão possa ficar ativo, participativo, não ter medo de nada, saber se comunicar, poder contar com você. A partir desse momento, quando o cão te vê, ele vai ficar feliz. Porque ele consegue entender que quando você está presente, ou quando ele vai participar de coisas com você, ele consegue fazer as coisas, ele tem benefícios, ele consegue atingir objetivos, ele consegue se dar bem, ele fica feliz, ele fica calmo, ele fica tranquilo, ele fica com as necessidades deles atendidas. É isso que vai acontecer. Automaticamente ele vai te ver e ele vai ficar feliz. Isso não quer dizer que ele precise pular em você, como a gente falou agora há pouco, ter um comportamento completamente descontrolado. Não, esse cão está tão feliz de te ver que ele sabe exatamente como ele deve ficar. Ele conhece o repertório da casa, a rotina da casa, o que ele deve fazer, como ele faz para atingir cada vez mais objetivos com você, para colher mais benefícios, experiências melhores. Então é isso que a gente sempre tem que entender quando a gente fala de cães e felicidade e relacionamento, é garantir que o cão veja em nós aquela figura onde ele pode confiar 100%, onde tudo que você propõe para ele são coisas que ele vai conseguir fazer e vai atingir objetivos e vai ter recompensas disso, qualquer que seja a recompensa. A gente acaba pensando só na recompensa alimentar, no carinho, no brinquedo. Às vezes o simples fato do cão poder sair de casa, o cão fazer um passeio com você, o cão dar uma volta na casa mesmo, o cão ter um acesso a um quarto, a uma cama, tudo isso pode fazer com que o cão colha um benefício de uma relação com você. E é isso que a gente precisa focar. Enquanto isso, podem dar a opinião de vocês sobre a pergunta de hoje: como o cão pode demonstrar que te ama? Se você chamar o cão e ele não vir, o que significa? Aí eu vou colocar 3 situações. Significa que ele não ouviu você? Que ele não gosta de você? Ou que ele não consegue vir? Então vamos imaginar essas 3 situações, porque é bem importante a gente pensar nisso daqui. Então você chamou o cão, chamou o nome dele ali, aí ele pegou e não veio. Será que ele não ouviu? Primeiro de tudo, vamos entender que o cão tem a capacidade auditiva muito, muito maior do que a nossa.
Então ele pode estar muito longe e você chamar e ele te ouvir. Ou seja, ele ouvir o som. Então é pouco provável que o cão não tenha te ouvido. Você vai chamar, pode ter diversos barulhos acontecendo, o cão vai identificar essa frequência, o cão vai ouvir o nome dele ou a forma como você chama ele vai conseguir captar essa informação. Então, a não ser que seja um cão que tenha uma deficiência auditiva, é óbvio. Estou falando aqui nas condições normais de pressão, atmosfera aqui, para que o cão, ele vai te ouvir. Pode ter certeza, o comunicado que você, a forma como você ensinou para ele que existe essa comunicação, que ele precisa vir até você quando você chama o nome dele, ele vai ouvir. Então é isso que a gente não pode mais pensar nisso, de falar, o cão não está me ouvindo. Se ele não tem nenhum problema, ele estará te ouvindo. Aí vamos para a segunda questão aqui. Quer dizer que ele não gosta de você. Se você falou o nome dele, chamou ele, ele não foi até você. Não necessariamente quer dizer que ele não gosta de você. O que pode estar acontecendo é que o estímulo que está acontecendo onde ele está, ou o que ele está fazendo, está mais forte do que simplesmente voltar até você ou ir até você, dar atenção para você. É um cão que tem dificuldade de lidar com estímulos. É isso que a gente precisa entender. Muitas vezes até tem a ver com essa questão de não gostar de você. As pessoas ainda, atualmente, elas acabam dando bronca nos cães. Ou seja, nós, que somos as pessoas que temos que oferecer o que tem de melhor para o cão, inserimos um aversivo, uma coisa que faz mal para o cão, independente de como seja essa bronca. Às vezes você só falar bravo com o cão já é uma bronca, e qualquer outro tipo de punição que você possa aplicar. Só que nesse momento, muitas pessoas ainda utilizam o nome do cão. Além de dar uma bronca completamente desproporcional ou desnecessária, ou sem sentido, elas utilizam o nome do cão nesse momento. Ou a forma como ela se comunica e chama o cão. O que acontece? Acontece que aquela palavra ali, que seria o nome dele, começa a ter um outro significado para o cão. Começa a trazer um outro resultado. Vai trazer uma outra situação para o cão que não é positiva. Ele começa a entender que aquele som faz mal para ele. Sempre está acompanhado de uma coisa ruim. Ou, na maioria das vezes, o repertório está maior ali, a frequência está maior de coisas ruins relacionadas a esse nome. E aí não quer dizer que ele não gosta de você. Só quer dizer que aquele nome não dá vontade no cão de ir até ou responder a esse chamado. Porque sempre a relação que ele tem, o histórico que ele tem com esse nome, já não está bom. Já não está trazendo coisas boas para ele. Então é isso que a gente precisa entender quando a gente chama o cão pelo nome. E ele não vem, pode estar acontecendo esse tipo de coisa. A gente transformou o nome como uma palavra que traz coisas ruins para o cão. E olha que ruim que é isso, né? O nome do cão, bom, enfim. As pessoas ainda dão bronca nos cães. Vamos lá. E aí ele não consegue vir. Eu acho que essa é a questão mais importante da gente. Ela engloba tudo que a gente falou agora aqui do cão não ouvir, o famoso não ouvir, e o cão não gostar de você. Quando você chama o cão e ele não vem, existe uma grande possibilidade de ele não estar conseguindo vir. Isso não quer dizer que tem uma barreira ali, um lugar que ele não consegue passar. Isso quer dizer que ele não consegue lidar com os estímulos que estão ali diante dele. Então os estímulos estão muito mais fortes, o instinto dele está gritando aqui em cima a ponto de ele não conseguir se controlar. Mesmo que dentro de casa você sempre chame o seu cão pelo nome com coisas boas, o relacionamento que ele tenha com esse nome é 100% quando você chama dentro de casa, ele vem participar, ele vem ver o que está acontecendo. Só que se ele não tem um desenvolvimento social, uma socialização muito bem feita, quando ele estiver diante de outros estímulos que são fortes, fora de casa principalmente, outras pessoas, outros animais, outros cheiros, barulhos, vento, tudo que possa acontecer, o cão não está conseguindo lidar com aquilo. Então quando você falar o nome dele, ele não vai conseguir atender a esse nome. Porque ele está completamente focado em uma outra coisa que está desconfortável demais para ele. Então é isso que a gente precisa entender. Quando eu chamo meu cão e ele não vem, é porque ele não consegue vir. Ele não tem controle emocional, ele não consegue lidar com esse instinto, ou seja, processar o que está acontecendo e tomar a decisão de voltar. Porque para ele é desconfortável sair daquilo, ele não consegue sair do que está acontecendo. Mesmo que seja uma coisa boa. Às vezes é uma interação legal que ele está tendo com um cão ou uma outra pessoa, só que olha a ansiedade que esse cão tá. Chegou no ponto do descontrole. Ele não consegue processar o nome dele e entender que ele precisa ir até você.
Então olha como a gente precisa desenvolver essas habilidades no cão, apresentar à sociedade, apresentar o maior número de estímulos para o cão de forma saudável e positiva, para que ele consiga lidar com esses estímulos. Acho que essa é a grande questão que a gente deixa nessa pergunta aqui. Quando o cão, você chama o cão e ele não vem, é porque ele não está conseguindo lidar com o que está acontecendo lá. Então a gente precisa ajudar ele a lidar com isso. Não sei se fez sentido aí. Enquanto isso, dê a opinião de vocês aí sobre a pergunta de hoje. Como o cão pode demonstrar que te ama? E aí vamos para a última pergunta aqui que eu fiz, que é: os cães precisam dar amor de volta para você? Essa pergunta aqui tem muito a ver com o que eu falei agora há pouco, da gente trazer um cão para viver com a gente, adotar um cão ou comprar um cão, qualquer que seja o contexto que você traga um cão. É muito comum que as pessoas que tragam os cães para casa, e quando eu falo comum, é porque não deve ser o normal. Acaba acontecendo, é muito comum as pessoas fazerem isso, mas o normal é muito diferente disso. Mas é muito comum que as pessoas tenham um cão para que ela possa ser amada, para que ela sinta esse retorno de amor, alguém que quer estar junto dela, que faça questão de participar das coisas que ela faz, alguém para dividir momentos ali. É muito comum que isso aconteça com as famílias de hoje, com as pessoas atualmente. Só que será que existe essa obrigação do cão de devolver esse amor, de estar sempre presente ali com você? É óbvio que não. De forma nenhuma. A gente tem muitas necessidades do cão que precisam ser atendidas. A gente fala aqui de necessidades alimentares, necessidades sociais, necessidades físicas, cognitivas, necessidades de higiene, necessidades de descanso para esse cão também. Então, se a gente atende essas necessidades do cão, automaticamente esse cão estará te amando de volta. Que é aquilo que eu falei sobre o cão te ver e achar muito legal ter você ali, por causa das coisas que acontecem com vocês. Inclusive, o fato de garantir que o cão fique bem sozinho. Ele sabe que, poxa, essa pessoa aqui não tem problema se afastar de mim, porque ela já mostrou pra mim que eu posso ficar muito bem tranquilo, sozinho. Que é muito legal até ficar sozinho, eu fico bem. Então olha como a gente acabou atendendo essas necessidades do cão. Quando a gente faz isso, automaticamente o cão estará amando você. Agora, se existe alguma dessas necessidades aqui que não estão sendo atendidas, é muito provável que o cão vai dar um jeito de atender essa necessidade por ele mesmo. É nessa hora que os famosos problemas de comportamento começam a aparecer. Porque o cão vai tomando atitudes para atender necessidades que estão faltando na rotina dele, da forma como ele consegue, com os recursos que ele tem disponível ali. Nessa hora as pessoas podem querer acreditar que o cão não gosta dela. Porque o cão está fazendo a famosa malcriação, tendo um comportamento que a pessoa não quer, o problema de comportamento. Só que o que está acontecendo é que tem uma necessidade aqui ainda, ó, que você não conseguiu atender desse cão, que você não deu a atenção, que é o que eu falei lá no começo, a gente trazer um cão para casa para simplesmente dar um lugar para ele viver, uma comida para ele comer, um carinho para ele receber e um passeio para ele fazer. A gente está deixando de atender um monte de necessidades aqui do cão e muitas vezes atendendo de forma precária, fazendo um passeio de má qualidade, uma alimentação mal feita, um carinho forçado, um lugar para descansar que o cão não se sente seguro. Automaticamente o cão vai buscar atender de outras formas. Ele vai começar a ser mais independente para algumas situações. E isso pode ser caracterizado ou imaginado pelas pessoas como o cão não gostar de você. Ou seja, ele não tem a obrigação de te devolver amor. Só que quando você atende todas as necessidades desse cão, faz com que ele fique bem, que ele tenha a capacidade de lidar com desconfortos, que ele consiga tomar decisões o tempo todo, automaticamente ele vai te amar, ele vai querer estar na sua presença, vai fazer questão de participar daquilo que você propõe para ele, independente do que seja, quando seja, como seja. Então é importante a gente sempre olhar por esse lado. A gente sempre esperar que a gente faça pelo cão. E não esperar que ele automaticamente dê de volta. Lembra que eu falei no começo da live? O cão vai buscar se adequar à comunidade onde ele está vivendo, ao ambiente onde ele está vivendo, se aproximar das pessoas, dos animais que estão ali para que ele fique bem, para que ele sobreviva, para que aumente as chances dele sobreviver. Então isso também pode ser visto como um amor do cão. E na verdade, de repente, o cão está completamente sem necessidade nenhuma sendo atendida. Ele está se vendo em uma questão de sobrevivência. Ele precisa se aproximar das pessoas ou da pessoa da casa para poder sobreviver.
Então a primeira coisa que a gente precisa fazer é entender as necessidades do cão e atender, para garantir que ele esteja próximo de nós, porque realmente ele quer estar próximo de nós. Vamos para a pergunta de hoje. Como o cão pode demonstrar que te ama? Eu vou colocar essa daqui, ó. Eu escolhi, né? Eu devia ter feito na ordem aqui, mas eu coloquei lambendo porque foi uma diferente que apareceu ali. Como o cão pode demonstrar que te ama? Lambendo. Essa questão eu acho muito importante, não é importante levantar, mas é legal a gente refletir sobre isso, que é a mesma coisa que eu comentei sobre o rabo abanando. Que a gente não pode simplesmente olhar para essa questão sem olhar o contexto, sem olhar as condições que isso estão acontecendo. Vamos entender aqui, eu vou pintar uma situação para que a gente possa entender. Imagina que o seu cão está desconfortável. E aí vamos colocar aqui que esse desconforto é a vontade de dormir desse cão. Ele está querendo dormir. E aí você está ali, próximo dele, você está fazendo barulho, pode estar falando com ele, inclusive, você está fazendo carinho nele, ou seja, a sua mão está ali, ó, passando nele, às vezes até o pé, né? O cão está mais próximo ali no chão, você passa o pé nele. Aí nessa hora ele começa a lamber o que você tiver próximo dele ali, a sua mão, o seu rosto, qualquer coisa que possa ser. Esse cão nesse momento pode ser dentro desse contexto, se for isso que estiver acontecendo, esse desconforto de precisar dormir, estar cansado, ele está querendo afastar. Ele está querendo impedir que aquela mão fique tocando nele, para mostrar para você que ele não quer que aquele contato exista, colocar uma barreira entre vocês. Então, quando a gente fala que o cão está me lambendo porque ele me ama, ele pode estar querendo se afastar de você, querendo impedir que isso aconteça. Então, eu vou até pintar de um jeito melhor aqui, quando você pega o cão no colo. As pessoas ainda cá fazem isso, né? É muito comum as pessoas pegarem o cão no colo. Aí você pega o cão no colo, aí você põe a sua cara aqui, ó, e aí o cão começa a te lamber. E aí você fala, o quê? Esse cão me ama. Olha como ele me ama. Só que olha essa situação. Você segurou ele, impediu que ele saísse, você se aproximou dele, tirou todo o espaço que existia entre vocês, e esse cão precisa que isso aconteça, que esse espaço exista. Ele não tem outra forma de te mostrar isso, a não ser lambendo. Tem cães que vão acabar mordendo, mas depende do repertório desse cão, ele vai te lamber também nessa situação. Então, lamber não pode ser considerado sempre como uma forma de mostrar que te ama. É isso que a gente precisa entender. Em algumas situações, pode querer dizer isso? Pode. Eu acho pouco provável. Os cães existem outras formas de mostrar que querem estar com você, estar junto de você. Quando o cão começa a lamber muito, na maioria das vezes, é esse tipo de situação que está acontecendo. O cão está desconfortável e quer tirar esse desconforto de alguma forma. E não necessariamente que ele vá querer que você se afaste dele, mas que ele precisa trabalhar. Lembra que eu falei que eu sempre falo aqui, que o ato do cão mastigar ou movimentar a mandíbula, roer alguma coisa, faz com que ele relaxe, traz um relaxamento. O ato de lamber também. Então ele pode estar diante de uma situação desconfortável e ele pode começar a te lamber. Que é o que acontece, esse é um dos sinais que o cão demonstra quando ele está desconfortável e quer sair de uma situação, ele lambe o próprio focinho. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele está movimentando essa região que traz esse relaxamento, traz essa tranquilidade. Ele pode lamber focinho, ele pode lamber por dentro, ele pode botar a língua para fora, pode bocejar, inclusive. Então é importante a gente entender o contexto e conhecer o cão, para saber se essa lambida realmente é uma lambida de uma coisa legal, que ele aprendeu a fazer e é costume dele, ou se ele está desconfortável e pretende sair dessa situação. Então olha como é legal. Acho que a live de hoje ela é sobre isso. É a gente nunca olhar por uma única ótica o que está acontecendo. É sempre entender todo o contexto e principalmente o cão. Aquele cão. Será que isso é um repertório desse cão mesmo? Jesus, a live está acabando. Vou falar de uma situação muito importante aqui para a gente poder finalizar. Eu nem vou dar a minha opinião mais uma aqui, e nem das pessoas que colocaram aqui, desculpa da galera que colocou, mas eu vou finalizar aqui falando de uma situação que eu acho que é muito importante e que tem tudo a ver quando a gente fala desse cão gostar de mim ou não. É o altruísmo. Quando a gente usa o termo altruísmo, primeiro de tudo que eu, Beto, sou o cara que não acredita em altruísmo. Altruísmo não existe. E eu vou explicar aqui pra você o quê. Por quê? E aí quando a gente fala de cães, automaticamente a gente pode entrar em algumas questões e falar também de altruísmo, que é você gostar do cão, independente do cão gostar de você de volta. Eu tô falando isso aqui o tempo inteiro, não é verdade?
Só que o altruísmo, ele diz que você vai fazer o bem a alguém sem esperar que haja algo em troca para você. Ou seja, você simplesmente faz por você querer fazer aquilo pela pessoa. Só que, automaticamente, quando você entra nesse estado de fazer algo por um cão, atender necessidades de um cão, amar um cão, oferecer as necessidades, desenvolver esse cão, dar qualidade de vida para esse cão, quando você entra nesse cenário, nessa consciência, automaticamente, isso faz muito, muito bem para você. Automaticamente. Então não existe um altruísmo nessa situação. Quando você faz tudo pelo cão porque você sabe que é isso que é importante, você está fazendo bem para você. Tem uma coisa que aconteceu comigo no começo, quando eu comecei a trabalhar com cães, quando eu comecei a trabalhar com comportamento, não com cães, quando eu comecei a entender sobre comportamento de cães, que é, na hora que você entende que o cão está compreendendo o que você quer que ele faça, isso faz um bem para você, que é imensurável. Então não existe altruísmo. Eu estou fazendo só pelo cão, isso é fato. Só que automaticamente eu faço por mim também. Isso vem de retorno para mim. Então tudo que você vai ensinar para um cão, automaticamente é algo que está fazendo bem para você também. Quando o cão aprende uma coisa, ou até quando o cão deixa de fazer uma coisa que você não queria que ele fizesse e passa a fazer uma outra, você fez muito bem para o cão. Só que olha como você fez bem para você. Esse é o aspecto que a gente precisa entender e é por isso que eu falo que eu não acredito que altruísmo exista. A gente sempre que faz alguma coisa para alguém sem esperar algo em troca, é porque você adquiriu essa consciência de que aquilo faz bem para você também. Mesmo que você faz porque você gosta de fazer. Ninguém faz algo que faz mal para mim. Eu nunca faria algo que faria mal para mim só para fazer bem para alguém. Ninguém faz isso. Automaticamente você recebe de volta. Por menor que seja, uma satisfação, um bem-estar, uma coisa que até subliminar, ou não subliminar não, que você não consegue nem explicar, você se sente bem de alguma forma. Então é isso que acontece com os cães e é isso que precisa acontecer. É a gente sempre fazer sem esperar que ele ame a gente de volta. Só que isso já vai fazer bem pra gente na mesma hora, até mais ainda do que o que você está fazendo com o cão. Por isso que eu falo que todo mundo que eu atendo e que eu converso, eu procuro mostrar que a pessoa precisa começar a fazer o mínimo. Ela tem que fazer alguma coisinha, porque quando ela fizer essa coisinha, ela vai perceber o retorno que ela teve e o quanto ela se sentiu bem. Automaticamente ela vai querer fazer mais. E é nessa hora que a gente começa a oferecer qualidade de vida para o cão, é nessa hora que a gente começa a se tornar a pessoa melhor amiga do cão. A gente querendo fazer cada vez mais, querendo ver o cão cada vez mais independente, conhecendo as coisas, conseguindo se virar, estando bem, saudável, feliz e amando a gente de volta. É isso que vai acontecer. Uma ótima noite a todos, fiquem bem, a gente se vê na próxima quarta-feira. Até lá, se cuidem, se amem, se respeitem.